Tudo bem, gente? Professor Alain, novamente aqui, pessoal, trabalhar um pouquinho a disciplina de física com vocês, auxiliar vocês nesse processo, né, de realização do sonho aí, de se tornar aí bombeiro militar, né? Queridos, então a gente vai dar sequência na aula com vocês, hoje é a aula 6, aula de movimento circular uniforme, beleza? Dando sequência na parte de cinemática, dando sequência nos estudos de movimentos. Hoje a gente fala com vocês então do chamado movimento circular uniforme. No que consiste esse movimento, né? O movimento circular uniforme é todo aquele no qual a trajetória é o arco de uma circunferência e o corpo que está descrevendo essa trajetória mantém o módulo da sua velocidade constante. Então, todo movimento que acontece numa trajetória circular com módulo de velocidade constante caracteriza o chamado movimento circular e uniforme, né? Prestem atenção que eu falei módulo de velocidade constante e não somente velocidade constante. Por que isso, né? Se a gente pegar um exemplo aqui, ó, imagine um corpo descrevendo um movimento circular com um módulo de velocidade que não se altera. Isso significa que a aceleração tangencial, aquela responsável por tornar o movimento acelerado ou retardado, essa aceleração é nula, né? Então, neste movimento, não existe aceleração tangencial. O valor da velocidade não se altera em nenhum momento. Mas se você perceber, eu escolhi 4 pontos aqui da trajetória circunferencial para você perceber, ó, que a direção da velocidade está se alterando. Então, como a velocidade é uma grandeza vetorial, lembram lá da aula 2, quando nós falamos de vetores? Como a velocidade é uma grandeza vetorial, então ela é perfeitamente definida por valor, direção e sentido. E se você perceber aqui, ó, a direção e o sentido da velocidade está se alterando. Então eu não posso dizer que esse movimento acontece com velocidade constante, e sim dizer que esse movimento acontece com um módulo de velocidade constante. Ou ainda, se você quiser, falar que esse movimento acontece com velocidade escalar constante. Entenderam? Muito bem. Bom, se esse movimento então ele não vai alterar o valor da velocidade, e vai acontecer sempre numa trajetória que caracteriza uma circunferência, então esse movimento ele vai ser um movimento periódico. Ou seja, ele acontece uma vez e a partir dali você tem uma série de repetições de movimentos iguais. Então o movimento ele sempre acontece uma vez e tem uma série de movimentos idênticos. Bom, logo, o que vai ser o período nesse movimento? O período nesse movimento é o tempo que o corpo vai levar para completar uma volta. Então, o tempo de uma volta é o que nós caracterizamos como período do movimento. Já a frequência nada mais é do que o número de voltas que esse corpo vai completar em um determinado intervalo de tempo qualquer. Ok? Período no Sistema Internacional de Medidas é fornecido em segundos, mas você pode fornecer ele em horas, dias, anos, né? E a frequência no Sistema Internacional de Medidas é fornecida em rotações por segundo, o RPS, que também pode ser chamado de Hertz, né? Agora, é bastante comum também a frequência ser fornecida em RPM, rotações por minuto. Bom, se eu quero converter o número de rotações por minuto para Hertz, para rotações por segundo, você vai pegar o valor e dividir por 60. Do contrário, se eu quero converter Hertz para RPM, multiplica o valor por 60. Ok? Outra informação importante que a gente tira daqui. Período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, a frequência é o inverso do período. Beleza? Quanto maior a frequência, quanto maior o número de voltas esse corpo completa, menos tempo ele vai gastar entre uma volta e outra. Beleza, pessoal? Então, período e frequência, sempre caracterizado como grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Aí a gente começa a fazer os cálculos que nós já vimos fazendo nos movimentos, né? Até então em trajetórias retilíneas. Beleza? E o primeiro cálculo que a gente vai fazer aqui, ó, é o cálculo da velocidade linear desse corpo. A velocidade com que o corpo está descrevendo esse movimento circular. Bom, a gente percebeu aqui, ó,
que esse movimento ele é periódico, ele acontece uma vez, e ele tem uma série de repetições iguais, o que faz com que esse movimento ocorra com um módulo de velocidade constante. Bom, se eu quero calcular módulo de velocidade constante, se a gente perceber aqui, ó, a gente vai usar a relação da velocidade média. Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo, ok? Muito bem. Em uma volta completa, o deslocamento que esse corpo vai descrever na circunferência é o próprio perímetro dessa circunferência, que a gente determina como sendo 2π vezes r, beleza? E o tempo que esse corpo vai levar para dar uma volta é o próprio período. Logo, se velocidade é deslocamento dividido pelo tempo, então você terá 2πr dividido por t. Beleza? Bom, nós vimos ali que período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu divido o deslocamento pelo período, eu vou multiplicar esse deslocamento pela frequência. E aí, outra maneira de se calcular a velocidade é fazendo 2πr vezes f, né? Uma vez que frequência é o inverso do período. Lembrem-se que nós adotamos para o π um valor de 3 ou 3,14, dependendo do exercício, né? É um número irracional aqui, e obviamente a gente determina de maneira simplificada esse valor de π. Ok, pessoal? Então, sempre que eu quero calcular a velocidade linear, 2πr dividido por t ou 2πr vezes f. Tranquilo? Bom, outra velocidade que nós vamos calcular aqui é a chamada velocidade angular, né? E o que significa velocidade angular? É o valor da velocidade obtida pelo ângulo. É o ângulo varrido pelo corpo em um determinado intervalo de tempo. Nas questões de movimento circular, é comum que o ângulo seja fornecido em radianos. Nós estamos mais acostumados a trabalhar com o ângulo em graus, né? Mas nas questões de movimento circular, é bastante comum fornecer um ângulo em radianos. O que é o radiano, pessoal? O radiano, na verdade, nada mais é do que o arco dessa circunferência aqui, ó, esse arco de circunferência, que equivale ao raio da própria circunferência. Então, um radiano equivale a quanto? A um arco de circunferência equivalente a quem? Ao raio dessa circunferência, ok? Bom, como nós estamos falando em movimento circular, movimento periódico, caracterizado a partir de uma volta, né? Uma volta equivale ao mesmo número que o examinador, obviamente, cobrar de vocês, né? O valor da velocidade não se altera. Então, em uma volta, pessoal, vocês concordam comigo que o ângulo que ele vai completar em uma volta, então o corpo completa em uma volta, um ângulo de 360 graus. Como é que eu vou converter esse ângulo de 360 graus para radianos? Nós vimos que um radiano é um arco de circunferência de mesmo tamanho do raio. Em uma volta completa, o arco da circunferência nessa volta completa vai ser de quanto? 2π vezes r, né? Que eu vou dividir por quem? Pelo próprio raio. Corta os raios aqui, a conclusão que nós tiramos é que 360 graus equivale a quanto? 2π radianos. Beleza? Muito bem. Se nós determinamos o movimento circular a partir de uma volta, uma vez que a velocidade não se altera, independente do número de voltas que esse corpo complete, então se eu quero calcular a velocidade angular, eu vou pegar o ângulo nessa volta, que é de 2π, e vou dividir por quem? Pelo tempo de uma volta, que é o período. Beleza? Período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então eu posso pegar esse mesmo ângulo de 2π e multiplicar ele pela frequência. E aí você tem a velocidade angular definida para vocês. No Sistema Internacional de Medidas, a velocidade angular é fornecida em radianos por segundo. Beleza? Bom, e se eu for fazer uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular? Pessoal, se a gente for perceber aqui, ó, a relação que a gente faz é que a velocidade linear
equivale ao valor da velocidade angular, levando-se em consideração quem? O raio da circunferência. Então, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio, e aí você tem a relaçãozinha entre velocidade linear e velocidade angular. Ok, pessoal? Tranquilo? Velocidade obtida a partir de ângulos. Bom, aí, gente, eu falei com vocês que o módulo da velocidade não se altera. O que faz com que a aceleração tangencial, aquela que altera o valor da velocidade, essa aceleração não exista. Mas como a direção da velocidade se altera, existe uma aceleração responsável pela mudança na direção da velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial, ela está mudando sua direção aqui na circunferência. Então alguém tem que ser responsável pela mudança na velocidade, na direção dela. E quem muda a direção da velocidade é a aceleração centrípeta, sempre perpendicular à velocidade. Como a velocidade tem direção tangencial à trajetória circunferencial, então a aceleração centrípeta vai apontar sempre para o centro da circunferência. Beleza? E ele vai, obviamente, medir a alteração na direção e no sentido da velocidade. Como é que se obtém a aceleração centrípeta? Velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, ou simplesmente velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E dessa maneira você descobre o valor da aceleração centrípeta responsável pela alteração na direção e, consequentemente, no sentido da velocidade do corpo. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, vamos resolver esse exercício aqui juntos então, né? O que ele diz? Olha só. Uma partícula efetua 2 voltas por segundo em uma circunferência de raio 2 metros. A velocidade angular e a velocidade linear da partícula valem respectivamente, e aí ele pede para você considerar o π como sendo 3, né? Adote o valor de 3 para o π. Bom, pessoal, o que o exercício está nos pedindo então? Vamos analisar lá, o que ele nos deu de informações? O que nós temos de dados aqui, ó? Ele executou 2 voltas por segundo, sendo que a circunferência tem um raio de 2 metros. Bom, se ele gastou 1 segundo para dar 2 voltas, uma volta, que é o que caracterizou um período de movimento, ele faz em quanto tempo? Meio segundo. Beleza? Então, uma volta, esse corpo completa em meio segundo. Beleza? O raio da circunferência é de quanto? O raio da circunferência é de 2 metros, né? E ele pede para você considerar o valor de π como sendo 3. Bom, eu quero primeiro a velocidade angular. Se eu quero calcular a velocidade angular, então vamos lá. Velocidade angular é o ângulo descrito pelo corpo em uma volta dividido pelo período. O ângulo é de quanto, pessoal? O ângulo é de 2π radianos, né? Que equivale a 360 graus. E isso tudo ele executou em quanto tempo? Em meio segundo. Beleza? Então você vai ter aqui, ó, mantém a primeira fração, multiplica pela segunda invertida, você terá 4 vezes o valor de π. E como o examinador falou que π vale 3, então você tem quanto aqui? 12 radianos por segundo. Beleza? E aí você calculou o valor da velocidade angular, né? Você obteve o valor da velocidade angular. Bom, depois ele pede para você calcular o valor da velocidade linear. E eu posso fazer uma relação entre a velocidade linear com a velocidade angular. Lembram? A relação que a gente faz é a seguinte: velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Muito bem. Quanto vale a velocidade angular? 12 radianos por segundo. Que eu vou multiplicar pelo raio, que vale quanto? 2. E isso vai me dar uma velocidade de quanto? 24 metros por segundo. E aí você tem o valor da sua velocidade linear. Qual é o item que me diz que as velocidades angular
e linear, respectivamente, valem 12 radianos por segundo e 24 metros por segundo. Item B, esse seria o item correto para essa questão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Gente, dentro da análise de movimentos, é bastante comum que se cobrem aquelas questões que envolvem transmissão de movimentos. Uma polia pode transmitir movimento para outra, seja através de uma engrenagem, elas podem estar envolvidas por uma engrenagem, elas podem estar envolvidas por uma correia, ou simplesmente elas podem estar conectadas por um eixo. Bom, quais são as características que a gente tem que levar em consideração nesses processos de transmissão de movimento? Primeira informação, em todos os pontos desse disco rígido aqui, ó, a velocidade angular será sempre a mesma. Então, em todos os pontos do disco, a velocidade angular será a mesma. Isso significa, então, que uma polia pode transmitir movimento para outra através de um contato por engrenagens ou se elas estiverem envolvidas por correia. Nesses dois casos, as características são bastante semelhantes. Bom, primeira característica, o que a gente pode observar aqui? Como a polia A, nos dois casos, tem um raio maior do que a polia B, isso significa o quê? Que essa polia A levará mais tempo para completar uma volta do que a polia B, uma vez que ambas estão envolvidas, né? Então, o tempo que a polia A vai levar para dar uma volta é maior do que o tempo que a polia B levará para dar uma volta, nos dois casos, né? Isso me leva a crer, então, que a frequência da polia A é menor que a frequência da polia B. A polia B completa mais voltas num determinado tempo do que a própria polia A, que é uma polia maior. Ok? Ou seja, se velocidade angular, nós vimos ali que é a razão do ângulo descrito pelo tempo, e como a polia maior leva mais tempo para dar uma volta, a conclusão que nós tiramos então é que a velocidade angular da polia A, que é maior, é uma velocidade menor do que a velocidade angular da polia B, que é uma polia de raio menor. Então, a polia A tem um período maior, tem uma frequência menor e tem uma velocidade angular menor em relação à polia B. Mas elas transmitem movimento com a mesma velocidade linear. A velocidade linear da polia A é igual à velocidade linear da polia B. E nós podemos demonstrar isso. Ó, velocidade linear da polia A igual à velocidade linear da polia B. Como é que eu posso calcular essas velocidades? Fazendo a relação da angular pelo raio, né? Nós vimos que velocidade linear é a angular vezes o raio. Então tá lá, ó. Angular da polia A vezes o raio de A, angular da polia B vezes o raio de B, né? Como é que se calcula velocidade angular? Eu posso calcular pelo período ou pela frequência, como eu fiz aqui, né? Eu posso ter aqui, ó, 2π FA RA, 2π FB RB. Mas o que eu posso fazer com 2π? Corta, né? E o que sobrou para mim? Frequência de A vezes o raio da polia A igual a frequência de B vezes o raio da polia B. Aluno, ó, presta atenção. Por que as velocidades lineares são iguais? Ora, a polia A, que é uma polia de maior raio, terá uma menor frequência. São relações inversamente proporcionais. Em contrapartida, a polia B, que é uma polia de menor raio, tem uma maior frequência. Relações inversas. Então, a polia de menor raio tem maior frequência. A polia de menor frequência tem maior raio, o que faz com que a velocidade linear dessas polias seja exatamente a mesma, né? Então, elas têm, tanto no caso da engrenagem quanto da polia, a mesma velocidade linear. A diferença está no quê? No sentido de movimento. Se você for ver, tanto a polia A quanto a polia B, envolvidas por correia, estão descrevendo um movimento no sentido horário. Já no caso das engrenagens, a polia A descreve um movimento no sentido horário. A polia B descreve um movimento no sentido anti-horário. Entenderam? Beleza? Vamos lá. Outra situação que pode acontecer com essas polias. Ó.
eu posso ter as polias agora conectadas por um eixo, né? Na primeira situação, elas estavam envolvidas por uma engrenagem ou por uma correia. Agora elas estão conectadas por um eixo. O que acontece quando essas polias estão conectadas pelo eixo? Vocês concordam comigo que quando o eixo completar uma volta inteira, o que vai acontecer com as polias conectadas nesse eixo? Também completarão uma volta inteira. Então o que acontece? O período de movimento da polia A é igual ao período de movimento da polia B. A frequência da polia A é igual à frequência da polia B. Assim como suas velocidades angulares. A velocidade angular das polias é a mesma quando elas estão conectadas por eixo. Onde é que está a diferença agora? Como a polia B tem um raio maior do que a polia A, e elas completam uma volta no mesmo tempo, esta polia maior precisa ter uma velocidade linear maior. Quanto maior o raio da polia, maior a velocidade linear, para que ela possa completar essa volta junto da polia A. Beleza? E é o que está acontecendo aqui, ó. A velocidade linear da polia A é menor que a velocidade linear da polia B. Ok, gente? Onde é que a gente pode perceber, na prática, né, a ação dessas polias transmitindo o movimento, seja por correias, seja por eixo, seja por engrenagem? Eu vou pegar o exemplo aqui, ó, da transmissão de movimento que acontece nas bicicletas, né? As bicicletas com marcha, por exemplo. Quando você tem uma bicicleta de 18 marchas, por exemplo, isso significa que você tem 18 combinações para você utilizar na tua bicicleta. E isso é oriundo do quê? De 6 catracas e 3 coroas, né? Então você tem 6 catracas aqui, que estão ligadas por eixo na roda traseira, e você tem 3 coroas que estão conectadas ao pedal, por onde você vai fazer a força. Beleza? Muito bem. A coroa, quando ela é maior do que a catraca, quando você tem então uma coroa maior do que a catraca, você vai descrever uma maior velocidade à roda traseira, resultando no quê? Maior velocidade à bicicleta, né? Se você tem uma coroa maior do que a catraca, olha lá, quando você der uma volta inteira na coroa, você já deu mais do que uma volta na catraca. E como ela está conectada por eixo na roda traseira, a roda traseira girou mais. É a marcha mais pesada. As marchas mais pesadas são marchas de velocidade. Beleza? Agora, existem as marchas de força. E aí o que acontece? Eu vou ter uma coroa, eu vou conectar a correia numa coroa menor do que a catraca. Você não tem aquela sensação na marcha leve que você pedala, 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 pedala e a bicicleta não sai do lugar? Por que isso acontece? Coroa menor do que a catraca. Você deu várias voltas na coroa e ainda está completando uma volta inteira na catraca. Essas são as chamadas marchas de força, que você vai utilizar quando você quer subir uma ladeira, alguma coisa assim, né? Você vai ter mais leveza para subir essas ladeiras com a bicicleta. Ok, pessoal? Então aqui você tem um exemplo do movimento sendo transmitido, seja por correia, seja por engrenagem, seja por eixos. Ok? Bom, para a gente fechar então aqui a nossa aula, vamos resolver mais um exercício aqui com vocês, esse agora relacionado à transmissão de movimentos, beleza? Então o que nos diz o exercício? Olha só, 3 engrenagens giram vinculadas conforme a figura. A engrenagem A gira no sentido horário. Então vamos lá, engrenagem A gira no sentido horário, com velocidade angular de 30 radianos por segundo. As polias C, B e A possuem raios, respectivamente iguais a R, 2R e 3R. Então essa polia tem um raio R, essa polia tem um raio 2 vezes R e a polia A tem uma polia 3 vezes R. O que ele quer que você determine é o valor das velocidades angulares da polia B e da polia C, com seus respectivos sentidos de rotação. Muito bem. Se a polia A está no sentido horário, ao ser conectada na polia B, ela vai girar a polia B no sentido anti-horário. Que conectada na polia C, vai girar a polia C no sentido horário. Então nós sabemos que a polia A e a polia C estão escrevendo um movimento no sentido horário.
enquanto a polia B descreve o movimento no sentido anti-horário. Bom, agora eu quero calcular as velocidades angulares. Eu sei que linearmente essas três polias descrevem a mesma velocidade, né? A velocidade linear da polia A, por exemplo, é igual à velocidade linear da polia B, né? Como ele quer o valor das angulares, então eu posso pegar a velocidade angular da polia A vezes o raio e igualar a velocidade angular da polia B vezes o raio. Bom, quanto vale a velocidade angular da polia A? A velocidade angular da polia A é de 30 radianos por segundo, que eu vou multiplicar pelo seu raio. E quanto vale o raio da polia A? 3 vezes R. Beleza? A velocidade angular da polia B é a minha incógnita. E eu vou multiplicar pelo raio da polia B, que é de quanto? 2 vezes R. Beleza? Eu posso cortar o raio desse lado com o raio desse daqui. E aí nós temos que a velocidade angular vai ser de quanto? 90 dividido por 2. O 2 que multiplica a velocidade angular passa para o outro lado dividindo, né? Metade de 90, 45 radianos por segundo. Então a polia B descreve o movimento com uma velocidade de 45 radianos por segundo no sentido anti-horário, conforme foi descrito aqui. Beleza? Então 45 radianos por segundo no sentido anti-horário. Ok, pessoal? Tranquilo? Bom, e agora eu quero descobrir o valor da velocidade da polia C. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Velocidade linear da polia B é igual à velocidade linear da polia C, né? Velocidade angular vezes o raio para a polia B, velocidade angular vezes o raio para a polia C. Gente, quanto vale a velocidade angular da polia B? Eu descobri, vale 45. E esse 45 eu vou multiplicar pelo raio da polia B. E quanto vale o raio da polia B? 2 vezes R. Igual a angular da polia C, que eu não sei quanto vale, vezes o raio da polia C, que o exercício falou que vale quanto? Vale R. Novamente, corta R de um lado, corta R do outro, o dobro de 45, 90. Então a velocidade angular da polia C será de 90 radianos por segundo. Qual é o sentido de movimento da polia C? A polia C descreve um movimento no sentido horário. Então, velocidade angular de 90 radianos por segundo no sentido horário. Ok, alunos? Tranquilo? Gente, movimento circular é isso. Espero ter ajudado vocês e espero vocês na próxima aula. Ok? Abraço, até mais.